Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Aqui vos fala Luciano Borba, engenheiro de dados hoje atualmente, certo? Se você não me conhece, aqui está eu, certo? Hoje eu estou aqui para falar de um tema simples, básico, mas importante e muitas vezes defasado, muitas vezes não dado a atenção que esse tema de fato merece, certo? Estou aqui para falar sobre SQL, tá bom? Então, vamos lá. Introdução ao SQL para engenharia de dados, que é o meu foco, tá? Então hoje eu quero falar um pouquinho do dia a dia de SQL, não falar muito nem de forma complexa, mas falar de forma simples, tá? Eu entendo que devem existir conteúdos simples para principalmente aquelas pessoas que estão começando. Meu foco de conteúdo nesse momento é esse, tá? Porque muitas vezes eu já fui aquela pessoa que estava precisando de um conteúdo e rodei pra caramba para achar esse conteúdo. Então aqui estou eu para gerar esse conteúdo, que de SQL tem bastante, tá? Mas gerar do meu jeito, da minha forma, para, quem sabe, ajudar alguém nesse processo de aprendizado, certo? Então, aqui tem uma telinha de boas-vindas, tá? E vamos lá. O SQL, qual é a sua importância na engenharia de dados? A linguagem SQL, Structured Query Language, meu inglês tá top, certo? É uma linguagem basicamente que serve para a gente manipular dados, ler dados, identificar dados, gerenciar dados, certo? É uma linguagem voltada para bancos relacionais. Isso não quer dizer que não possa ser utilizado em bancos no SQL ou não relacionais, certo? Muitos bancos, muitos ambientes hoje, eles vêm trazendo o uso do SQL, porque o SQL é uma linguagem padrão, então qualquer um que usa SQL vai trazer uma gama gigantesca de usuários por padrão. Por quê? Porque o SQL é algo assim que predomina, certo? O SQL para mim é de extrema importância. Hoje, de longe, é o que eu mais utilizo é o SQL, certo? Dentro das minhas atividades no dia a dia. Muitas vezes o SQL ali, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é mascarado através de ORMs, certo? Também utilizo muito biblioteca Python de ORM, que é o SQL Alchemy, certo? Não sei se minha pronúncia está ok, mas muitas vezes utilizo o SQL Alchemy ali para não utilizar muito do SQL, utilizar mais ali um pouquinho de Python, um pouquinho de funções ali já, que o SQL e Alchemy já tem pronta, certo? Mas o SQL em si eu nunca abandonei, comecei a utilizar muito intensamente e meu uso continua muito alto e muito intenso. Então, basicamente é isso, tá? A importância, ele é muito crucial, porque ele permite extrair, transformar e carregar dados. Eu não estou dizendo que que o SQL é uma ferramenta de ETL, tá? É usado para ETL, mas dá para fazer, certo? Eu conheço muitos ambientes que utilizam muitas procedures e triggers para controlar ali processos de ETL. Existe, tá, galera? Não é anormal. Isso existe, certo? Não quer dizer que são boas ou piores práticas, depende muito da situação, certo? Então, principais comandos de SQL. Então, do mundo SQL, a gente tem principais comandos. Antes de falar dos principais comandos, eu vou trazer aqui os principais bancos, certo? E os principais bancos ali que eu considero, tá? Que o Luciano considera, que para mim o pioneiro é o Oracle, não é pioneiro de primeiro, mas pioneiro de top uso ainda hoje no ranking lá do DB, lá você encontra o Oracle em primeiro, tá? Mas tem outros bancos aí muito fortes, muito potentes, como o SQL Server, a gente vai ter também o Postgres, o MySQL, certo? Dentre outros, não vou me aprofundar tanto, esses quatro aí são os mais padrões de bancos relacionais, tá? Eu comecei minha vida com SQL usando Oracle, já usei MySQL, já usei SQL Server e para mim hoje o meu predileto é o Postgres, tá? É o que eu mais gosto e o que eu mais fico feliz quando eu vou trabalhar. O que eu mais odeio de trabalhar é o SQL Server. O Oracle ali eu tenho um relacionamento feliz com o Oracle, mas também não pelas amizades que eu tenho dentro do ambiente de dados, também não é muito amistoso nem amigável de lidar como engenheiro de dados com o mundo Oracle. Talvez como DBA seja maravilhoso, mas como engenheiro de dados não é tão feliz, certo? Falando agora do mundo SQL, certo? Dos bancos, dos SGBDs, vamos falar agora, certo? Dos
principais comandos. Os principais comandos são, não se resume a esses, tá? Mas tem o select, o add, o join, o group by, certo? Entre outros comandos, certo? Tem o having, tem o order by, tem o join, winner, left, full, certo? Entre outros, tá? Mas esse conjuntinho aqui, certo? Ele resume muita coisa, porque no select você vai selecionar dados. Muitas vezes nessa seleção é uma extração. Por exemplo, eu costumo muito da minha rotina de trabalho criar, certo? Criar ali outras tabelas ou criar processos de pipeline, principalmente quando se trata de poucos dados, não tem uma gama muito forte de dados, certo? Então eu costumo usar o SQL ali para criar outras tabelas em outras camadas. Então criando tabelas ali de camadas round, de camadas trusted e também de camadas refined. E aí eu tô falando um pouquinho do conceito medalhão ali, de camadas de limpeza. Dê uma pesquisada. Eu não tô falando isso aqui para você não entender, e sim tô falando isso aqui para aguçar a sua curiosidade, se você nunca escutou esses termos, e para você pesquisar. Porque não é só ficar aqui, assistir esse vídeo e achar que você vai ser um profissional de ponta, mas é sim usar esse vídeo como contexto para você buscar ampliar ainda mais seu aprendizado, não pelo que você viu aqui, mas pelo que você vai pesquisar depois disso, certo? Então, select, a gente vai estar selecionando aí dados de alguma tabela, certo? O where, a gente vai estar colocando cláusulas para filtrar informações. Ah, eu quero que o dado venha só do ano de 2025 ou só do ano de 2024. 2025 nem chegou, eu quero o dado 2025. Só do ano de 2024, só de janeiro de 2024. Eu quero saber as vendas de janeiro de 2024, certo? O join aí, que eu já citei, é um comando extremamente utilizado para unir tabelas, certo? Então, quando a gente quer integrar uma tabela com a outra, então a gente vai utilizar o comando join. Tem vários joins, os três mais conhecidos é o winner join, o left join, o right join, certo? Eu nunca usei o right join na minha carreira, certo? O que eu mais uso aí é o winner e o left, certo? Já usei alguns outros também, mas em geral esses três aí são os principais. E o group by, que são funções, é uma função de agrupamento, que geralmente ela vai ser utilizada junto com a função agregadora, certo? Então, por exemplo, eu quero contar alguma coisa, então dou um count, e aí depois eu tenho que dizer o que? Esse count ele vai agrupar a partir da coluna 1, 2 e 3, certo? Ele vai contar a partir daquelas colunas, ou ele vai somar a partir daquelas colunas, certo? Mais ou menos aí, só para vocês terem uma ideia, certo? Benefícios de dominar o SQL é o seguinte: eficiência. O SQL automatiza tarefas repetitivas, otimizando o tempo e a produtividade. Geralmente aqueles bancos lá, legados, antigos, aqueles sistemas transacionais, certo? Muitas das vezes aqueles sistemas legados, aquele report lá de Excel, o CSV que aquele sistema tem ali, muitas vezes o que está rodando por trás é uma query SQL que gera aquele dado. Muitas vezes quando você bota lá para processar, o sistema dá até aquela travadinha, porque tem uma query pesadona que faz 3 milhões de joins, certo? Mas o SQL em si é muito eficiente e facilita muito nossa rotina do dia a dia, certo? O SQL para análise de dados é maravilhoso, para análise, para mapeamento, para exploração de dados. É muito bom, porque dá para a gente explorar muito dado, dá para a gente tirar insights magníficos com SQL. Eu costumo trabalhar em ambientes que eu crio data frames, eu transformo esse data frames em tabelas, e dessas tabelas eu costumo utilizar SQL. Eu prefiro muito mais usar o SQL do que usar o Pandas. Isso é um gosto pessoal meu, de Luciano, tá? Isso não é uma regra, não é um que é melhor do que o outro ou um é pior do que o outro. Isso é meu gosto, eu prefiro usar o SQL do que usar o Pandas da vida, certo? Mas é mais por questão de costume mesmo. Mas às vezes tem coisas mais rápidas que eu vou ali e vou usar o Pandas tranquilão, certo? Comunicação, como eu já falei anteriormente, o SQL é uma linguagem universal, que é usada tanto em ambiente de banco relacional como em ambiente de banco não relacional. Então, né, data houses modernos vão utilizar ali o SQL também para o seu aprendizado. Então, isso aí já serve de muita informação. E oportunidade, tá? Se você domina SQL, você vai ter muito mais oportunidade, porque toda vaga na área de dados vai pedir SQL, certo? Então, realidade e desafios diários.
que soluções com SQL, limpeza de dados, integração de dados, análise de tendência, otimização de desempenho, certo? Então tem muitos benefícios aí do uso do SQL. Aí ele vem, ó, processamento e análise de grandes volumes de dados. Ele coleta dados de várias fontes, como sistemas transacionais, sensores e redes sociais, mais ou menos, tá? E para a gente poder fazer isso, a gente tem que estar em alguns tipos de ambiente, como um lakehouse, certo? Para a gente poder ter esse tipo de integração. Ou o dado tem que estar sendo ingerido em um banco relacional para que a gente possa. Geralmente, quando a gente armazena esses dados em um banco relacional ou um banco colunar, a gente consegue fazer consultas maravilhosas a partir disso, certo? Dá para usar SQL para processar dados em tempo real, certo? Por exemplo, um exemplo ali bem escroto, bem feio disso é uma view, tá? Muitas vezes você pode criar uma view ali e ficar checando essa view, tá? Eu tô dando um exemplo muito escroto, não tô aprofundando, a galera mais hardcore aí dos dados em tempo real vai querer dar uma facada em mim e dizer que eu tô falando loucura, mas é só para você que tá iniciando ter uma noção bem um pontinho ali. Tá? Mas tem muitas aplicações que usam o SQL como base, tá? E para análise aí, certo? Outra fonte aqui, integração de fonte e tal. Otimização de desempenho, esse tema aqui eu acho bastante complexo para você que está iniciando, então não quero falar sobre isso. A conclusão é, use SQL, porque SQL é importante pra caramba, certo? Aqui vem um exemplo ó, prático do uso do SQL, certo? Calcular vendas totais por região. Então, basicamente, aqui eu tenho um select, um from, um group by, um order by, certo? O que é cada um disso? Vamos ver aqui, certo? Então, aqui eu tenho um portainer, certo? Que é basicamente um gerenciador de containers, tá? E aqui eu tenho um container do pgadmin, tá aberto aqui já, certo? O que é que eu fiz aqui? Deixa eu dar um zoom aqui. Basicamente o que eu fiz foi o seguinte, eu criei uma tabela, ó, certo? Que é um comando, ó, create table, muito difícil, e aqui eu coloco o nome da tabela, sales data, tá? Aqui eu passo um ID, que é o campo ID, identificador, certo? Eu digo aqui que esse ID ó, é um número inteiro e digo que ele é uma chave primária. Luciano, que é uma chave primária? Pesquise e você vai aprender. Aqui eu crio um campo chamado região, certo? Que eu digo que ele é baixar de 100. O que eu estou dizendo aqui? Que é um caracteres de texto, de até 100 caracteres. É um campo de caracteres que vai levar até 100 caracteres. E que eu digo selhos, que é um campo decimal, certo? Até 10 dígitos, 2 dígitos depois da vírgula. Bom, basicamente isso aqui é um comando de create, certo? Que eu já executei, ó. A tabela já está criada. Sobre o ambiente, aqui eu estou numa instância de Postgres, certo? Utilizando aqui o pgadmin. Poderia estar utilizando alguma outra aplicação. Uma das aplicações que eu gosto muito é o Beekeeper Studio, tá? Beekeeper Studio aqui, ó. É uma aplicação que eu gosto bastante e eu indico para todo mundo o uso dessa Beekeeper Studio, tá? Porque é muito legalzinha, muito bonitinha. Feito a propaganda de graça para o Beekeeper, certo? Vamos lá. Então, eu vou salvar, eu já executei. Depois da execução, certo? Eu fui ali e fiz um script de inserção, ó, ingerindo dados nessa tabela. Então eu vim aqui, ó, insira into, insira na tabela, insert into, insira em, né? Seria tipo isso. Aqui eu passei o nome da tabela, passei os campos, ó, ID, region, sales, certo? E values, quais são os valores? Aí estou passando aqui os valores, ID1, norte, certo? E passei um valor, ID2, sul, passei outro valor, ID3, west, passei outro valor, e assim por diante até o ID8, só para gerar dados, certo? Se eu pegar essa tabela aqui, ó, e fazer aqui o seguinte, ó, select, estrela, from, aí eu vou botar aqui, ó, sales, data, e dou um Ctrl, aqui eu acho que é um F5, é isso, é um F5 aqui, ele vai mostrar aqui esses dados, ó, certo? O que foi que eu fiz? Usei o comando de selecionar,
Estrela, eu estou dizendo que selecione todas as colunas. Não utilize isso em ambiente de produção, tá? De maneira nenhuma. Aí estou dizendo from, certo? Que é o quê? Da onde eu estou querendo esses dados. E aqui eu estou querendo da tabela Sales Data. Em geral, o SQL, ele não faz distinção entre maiúsculo e minúsculo, tá? Em geral. Tem alguns casos que sim, mas eu não vou estar caindo nisso. Agora eu quero saber aquele exemplo. Quero saber o total de vendas por região. O que é que eu posso fazer? Certo? Aí aqui eu venho, ó, o select, certo? Selecione a região, certo? E some as vendas com o comando sum, entre parênteses, tá? Aí eu boto aqui, ó, coluna sales e vou chamar isso aqui, ó, de total sales, total de vendas. From da tabela sales data, mesma tabela que a gente usou. E vou fazer o que? Group by região. Order by total sales desk. Certo? Então, estou ordenando pelo total sales. Um adendo aqui. Em alguns bancos, tá? Eu não consigo colocar aqui, ó, esse apelido no order by ou no group by, certo? Aqui, ó, total sales, ó, o AS aqui é um alias, é um apelido que a gente está colocando na coluna, tá? Em alguns bancos eu não consigo fazer isso, tá? Eu não consigo fazer esse order by aqui por esse apelido, aí eu colocaria um 2. E aqui eu boto um desk. Por que um desk? Porque é a ordem decrescente, certo? Então eu estou pegando ali, ó, do maior para o menor, certo? Então, basicamente aqui eu sei, ó, que a região que está vendendo mais nesse meu exemplo é a região sul, e a que está vendendo menos é a região oeste, certo? Basicamente é isso, gente. Se gostou do SQL, se aprofunde mais, se dedique, porque vale a pena. SQL é muito bom. Se você gostou da minha camiseta, tem um link da lojinha na descrição. Acesse meu site, dá uma olhada lá nos meus conteúdos, me segue no LinkedIn e tamo junto e até a próxima.